Olá, sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church e apresento o programa New Hope. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos em uma série de conversas sobre a família e hoje nós vamos continuar essa conversa e vamos falar sobre a importância do crer. Falamos na semana passada sobre o reconhecer o problema e o pedir ajuda. Hoje nós vamos falar sobre essa importância da fé na nossa caminhada de cura da família. Nós estamos refletindo no texto de Lucas capítulo 8. Aqui nós estamos nos debruçando sobre a história da cura da filha de Jairo. E hoje nós vamos para uma segunda parte dessa história, quando Jesus está no caminho. Jesus já tinha ouvido o pedido de Jairo, já tinha ouvido o clamor dele e estava na direção da casa de Jairo. Ele ainda não tinha chego lá, ele não tinha ainda aberto a porta, não tinha visto a filha de Jairo, ele estava no caminho. E no caminho acontece uma cena um tanto quanto intrigante, que à primeira vista, para o primeiro leitor, é algo que pode trazer ao coração uma desesperança, um desespero. É a notícia que a filha havia morrido. Veja o que o texto diz. Lucas capítulo 8, verso 49 e o verso 50. Diz assim a palavra de Deus. Verso 49 e verso 50. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada." Lembrando, nós estamos pegando a história de Jairo porque é uma família que está em crise, em uma situação de morte. Neste momento, a morte não era mais uma possibilidade, a morte neste momento, na família de Jairo, tinha se tornado uma realidade. Neste momento da história de Jairo, nós nos deparamos com a realidade de dois mensageiros. Podemos chamar esses dois mensageiros de o mensageiro da morte, e o outro de o mensageiro da vida. O mensageiro da morte é este alguém, este homem que chegou da casa de Jairo dizendo: "A sua filha morreu, não incomode mais o mestre." O mensageiro da vida é o próprio Jesus dizendo: "Não tenha medo, apenas creia e a sua filha será curada." Vamos olhar um pouco para essa realidade dos mensageiros de morte. Quando nós refletimos sobre a nossa caminhada com a nossa família, nós temos no meio da nossa jornada alguns mensageiros de morte. Esses mensageiros de morte também podem ser divididos em duas categorias: mensageiros externos e mensageiros externos. Mensageiros externos são pessoas, mensageiros internos são pensamentos. Estamos na nossa caminhada, começamos essa jornada para curar, para restaurar a nossa família, para ver o Senhor agindo na nossa família, mas no meio do caminho sempre aparece alguém com uma mensagem de morte dizendo: para sua família não tem mais jeito, para o seu filho não tem mais jeito, para a sua história não tem mais jeito, para a realidade do seu pecado não tem mais jeito, acabou. Sempre existem estes mensageiros de morte. E o mais difícil sobre essa realidade dos mensageiros de morte é que nem sempre são pessoas que não gostam da gente, nem sempre são pessoas que são distantes de nós. Na maioria das vezes, estes mensageiros de morte são pessoas próximas de nós. No caso de Jairo, este mensageiro de morte saiu de dentro da casa de Jairo. Não era alguém que não sabia o que estava falando, ele estava lá. Provavelmente ele viu o último suspiro da filha de Jairo. Ele sabia que ela estava morta. E alguém que estava lá vendo, próximo de Jairo, que disse: "Não tem mais jeito." Os nossos mensageiros de morte da nossa jornada muitas vezes são pessoas próximas de nós e que muitas vezes apresentam a fala de morte não porque querem o nosso mal, às vezes estão até bem intencionadas, é porque não querem ver a gente sofrer, é porque estão vendo o nosso choro e o nosso choro toca elas de tal forma que fala: "E desiste, pare com isso." Mas o fato é que a diferença entre Jairo e o mensageiro de morte é que o mensageiro de morte estava olhando para a morte e Jairo estava olhando para Jesus. Por isso, Jairo estava caminhando com Jesus rumo à cura e o mensageiro de morte estava caminhando para Jairo, na direção de Jairo, com uma mensagem de morte.
Nós temos neste momento da nossa jornada também mensageiros da morte à nossa volta que vão dizer: desista, não tem mais jeito, pare com isso, acabou. Esses mensageiros são tanto externos como também externos, às vezes são pensamentos, às vezes não precisa ninguém falar para nós, são pensamentos que vão dizer: olha, para, desiste, esquece esse negócio de perdão, esse negócio de tentar outra vez, esse negócio de continuar orando, esquece, são pensamentos que vêm na nossa mente. Quero conscientizar você, estes mensageiros existem, mensageiros de morte. E eu ouso dizer que se Jairo tivesse dado atenção, colocado o seu coração na palavra desse mensageiro de morte, sua filha não teria voltado à vida. Porque a resposta de Jesus para esta fala do mensageiro de morte para Jairo foi: Jairo, não tenha medo, apenas creia e a tua filha será curada. Eu acredito que o oposto também é verdadeiro. Se Jairo tivesse medo, se Jairo não tivesse crido no Senhor e tivesse interrompido essa jornada com o Senhor Jesus, a filha não seria curada. Porque se isso não fosse verdade, não seria necessário o Senhor dizer para Jairo: Jairo, não tenha medo, creia e a tua filha será curada. Ele simplesmente iria continuar caminhando, deixou o mensageiro de morte a continuar caminhando, mas ele parou e disse para Jairo: Jairo, não tenha medo, creia e a sua filha será curada. Isso para nós é uma grande lição. Sim, os mensageiros de morte vão aparecer no meio do nosso caminho, tanto os externos quanto os externos. Mas cabe a nós não temer, apenas crer para vivenciarmos aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, na vida dos nossos filhos e na nossa família. Existem sim os mensageiros de morte, mas não podemos esquecer que temos um mensageiro de vida, que é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o texto, esta fala dele: não tenha medo, apenas creia, a tua filha será curada. É sobre a tua família que ele está dizendo. Essa mesma mensagem, ela é repetida em outros textos bíblicos. E um que podemos citar aqui é João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Este texto foi colocado em prática de uma maneira literal na realidade da família de Jairo. Ainda que morra, viverá. Aquela família creu na pessoa de Jesus por meio da fé de Jairo, e mesmo existindo morte, a realidade de vida entrou, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Trazendo este versículo para a realidade da família, eu imagino que Jesus poderia sentar conosco e dizer: Ei, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que o seu casamento esteja enfermo, eu tenho poder para que ele volte a viver. Apenas creia. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que o seu relacionamento com seus filhos esteja doente, enfermo, eu tenho poder para fazer com que ele volte à vida. Ei, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que a sua família esteja destruída aos cacos, eu sou aquele que tem o poder para refazer, reconstruir a tua família. Ainda que ela esteja morta, eu tenho poder para fazer com que ela volte à vida. Esse é o nosso Deus. E veja, aqui eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Creia na palavra de Deus. Eu sei que essa jornada de restauração não é fácil. Como eu disse no programa da semana passada, às vezes Deus cura em um instante, mas às vezes Deus cura em um processo. Quando o caminho é um processo, a nossa realidade de resistência é provada, a nossa realidade de permanecer é desafiada. Mas eu quero desafiar a você e encorajar você a continuar crendo, mesmo em meio à jornada e mesmo em meio às mensagens, às falas, os pensamentos de morte, mesmo em frente à realidade de morte. Eu quero convidar, desafiar, motivar você a apenas crer. Creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Por meio da palavra, Deus criou o universo. E o texto hebraico vai dizer que o mundo estava em caos. E o Senhor, que viu o mundo em caos,
criou, ordenou, organizou o mundo, por meio da palavra dele. Por meio da palavra dele, o Senhor fez com que cegos enxergassem. Apenas com a palavra, ele dizia, volte a ver, e a pessoa voltava a ver. Por meio da palavra, ele curou paralíticos, por meio da palavra, ele limpou leprosos, por meio da palavra, ele ressuscitou mortos. O que isso significa sobre o seu casamento? Que a palavra que colocou o universo que estava em caos em ordem é a mesma palavra que tem poder para colocar a realidade da sua família em ordem. Que a mesma palavra que abriu os olhos de cegos é a mesma palavra que tem o poder de abrir os seus olhos para encontrar caminhos de cura, para abrir os olhos das pessoas que estão à sua volta, na sua família, para enxergar os erros, para enxergar os problemas, para enxergar os riscos. Que a mesma palavra que curou paralíticos que viviam numa realidade de miséria nos tempos de Jesus e fez com que eles voltassem a andar e viver uma realidade de prosperidade de vida, é a mesma palavra que tem poder para mudar a realidade de miséria da sua família para uma realidade de vida em abundância. Que a mesma palavra que curou leprosos é a mesma palavra que tem o poder para te limpar, para te purificar, para te transformar. Que a mesma palavra que ressuscitou mortos é a mesma palavra que tem poder para trazer vida para o seu casamento. Simplesmente creia. Creia que Deus tem poder para curar a tua família. Esta palavra que traz essa esperança de cura é que vai te fortalecer para continuar de joelhos clamando por ajuda. É que vai te fortalecer para continuar essa jornada de transformação e restauração. Eu creio na cura da tua família. Que Deus te abençoe.